Eclesiastes 2, Eclesiastes capítulo 2, é um texto bem longo e por isso eu não vou fazer a leitura dele agora, todo o capítulo, mas vamos ler algumas partes dele enquanto a gente vai expondo os versículos, ok? Então a primeira parte que nós vamos ler são os 11 primeiros versos, Eclesiastes 2, de 1 a 11, que nos diz assim, todos acharam? Eclesiastes 2, versos de 1 a 11, que é a primeira parte aqui do meu sermão. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por enquanto, somente aí a palavra do Senhor. Salomão tinha tudo que ele queria. Salomão tinha, pelo que ele fala aí, ele experimentou, ele gozou de todas as bênçãos que ele tanto buscou. Com certeza, se fosse no nosso dia ou nos nossos dias, o seu rosto estaria estampado nas revistas dos homens mais ricos do mundo. Talvez o homem, o primeiro mais rico do mundo, ele com certeza estaria estampado nessas revistas. A sua casa estaria sendo matéria das revistas de arquitetura, de engenharia, de jardinagem, já que ele faz um jardim belíssimo, talvez até mais belo do que os jardins suspensos da Babilônia que Nabucodonosor veio a construir. As suas festas eram regadas com música boa. Então talvez as estrelas de hoje, os grandes músicos de hoje estariam na festa na casa de Salomão. Olha só, as supermodelos se agarrariam aos seus braços, porque era um homem que experimentou tudo aquilo que era bom na sua vida, segundo ele, tudo aquilo que ele julgava ser muito bom. Tudo que ele queria, ele conseguiu. A pergunta que eu quero fazer para a igreja hoje, será que Salomão teria inveja de nós? O que você acha? Será que ele teria inveja da gente hoje? E eu queria que você pensasse um pouquinho. Ele tinha uma bela casa, um belo palácio, na verdade, com vários servos e tantas coisas boas que ele descreve no texto. Mas pensa um pouquinho, as casas dos nossos dias não são melhores do que aquelas casas daquele tempo? Casas de pedra, com problemas de ventilação. Claro, a casa dele era melhor do que qualquer outra ali, mas com certeza as nossas casas são muito melhores. Os móveis de hoje em dia são muito mais confortáveis. Lá na igreja não tinha bancos como a gente tem hoje aqui, não é? Bancos tão gostosos aí para sentar. Salomão não pôde experimentar essas coisas. Também não tinha como controlar o clima como a gente controla. Ar-condicionado, olha que bênção.
Estamos aqui num ambiente agradável demais. Na casa, muitas vezes, num hotel, em qualquer lugar, você tem um ar-condicionado. Salomão não tinha isso. Talvez Salomão ficaria com inveja da gente. Supermercados ele não viu, restaurantes como os nossos ele também não experimentou. Carros, aviões, nada disso ele conseguiu ver. Aliás, ele diz que tinha cantores e cantoras para si, mas ele não tinha o Google, não tinha o YouTube, como nós temos hoje. Eu creio que Salomão talvez ficaria com inveja da gente. Talvez nós temos muito mais do que tinha Salomão e a gente não se dá conta disso. Interessante que o livro O Paradoxo do Progresso, ele diz o seguinte, ele tem a seguinte proposta: nós temos mais a cada dia de quase tudo, exceto a felicidade. A gente tem quase tudo. As pessoas têm quase tudo que querem, mas elas não têm a felicidade. Sabe por que elas não têm? Porque quanto mais nós possuímos, mais infelizes somos, porque jamais teremos tudo aquilo que queremos. Daí eu lembro de um outro livro do Max Lucado, ele diz assim: a maior prisão, sabe qual é? O nosso querer. A gente quer demais. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e nunca a gente vai ter o coração saciado com as coisas que a gente tem. Talvez em muitos aspectos a nossa vida é muito mais confortável do que a vida que tinha o grande rei Salomão. E aí eu queria que nós pensássemos hoje, nessa noite, pensando na lição que ele dá para nós aqui, quem ocupa o trono do seu coração? Quem ocupa o centro da sua vida ou do seu coração? Quem ou o quê? Não é? O que será que está tomando conta do centro do nosso coração? Primeira lição desses versos de 1 a 11 que nós encontramos aqui é o ídolo do prazer que ocupou o coração de Salomão por muito tempo. O ídolo do prazer, né? Os versos de 1 a 11 descrevem isso. Logo de cara, ele vai falar sobre a expectativa, a esperança que todos nós temos de quê? De felicidade, de alegria. Vamos, olha só, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade. Quem é que não quer ser feliz aqui? Por favor, levante uma de suas mãos. Você não quer a felicidade? Levanta a mão. Todos nós queremos a felicidade. Tudo que a gente faz é em busca do quê? De ser feliz. Há mal nisso? Não necessariamente. O problema é onde vamos buscar essa felicidade. Onde podemos encontrar a verdadeira felicidade. Mas a felicidade em si, ela não seria ruim, porque tudo que a gente faz é com essa expectativa. Se você estuda é porque você quer ter uma vida melhor. Se você trabalha, você quer ter uma vida melhor, oferecer mais condições para os seus queridos, para a sua família. Se você constrói famílias, o seu desejo é ser feliz. Tudo na nossa vida nós buscamos a felicidade. Isso faz parte da nossa vida. Nós fazemos disso um dos propósitos da nossa vida. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando nós agimos como Salomão, naquele momento, de fazer a busca da felicidade o principal propósito da nossa vida. Quando a gente quer ser feliz a qualquer custo. Quando a gente quer buscar a alegria e o prazer, independente se isso agrada ou não agrada ao Senhor. Aí é o grande problema. Lá no verso 3, olha só. Ele resolveu no seu coração se entregar ao vinho. Ele, em vez de agradecer pelo vinho como obra de Deus, como criação de Deus, como algo que para o povo daquele tempo era um dos alimentos mais importantes, mas ele extrapola e ele usa aquilo para festejar e para sair dos limites, né? Ele busca o prazer no vinho, nas bebedeiras, nas festas que ele mesmo produziu no seu reino, naquele período em que esteve afastado do caminho do Senhor. Isso faz lembrar, teve uma propaganda há um tempo atrás, um comercial de televisão, mas não é aqui no Brasil, pelo menos eu não lembro disso no Brasil, mas é um comercial de cerveja. E olha só o slogan do comercial, olha o que dizia: você só dará uma volta na vida, aproveite tudo que puder aproveitar. Não parece legal? Você só vai dar uma volta por aqui nesse mundo, nessa terra. Então sabe o que você faz? Aproveita, faz o que você quiser. Parece legal. Mas existe um problema.
Talvez a gente vai se dar muito mal nisso. Como o próprio Salomão escreve em Provérbios, há caminhos que ao homem parece direito, parece legal, mas no final vai resultar em morte. Há muitas coisas que podem resultar em morte. A ideia aqui para o nosso país, né? Existe lá o slogan do Burger King: faça do seu jeito, viva do jeito que você quiser. São discursos que nós ouvimos diariamente por aí e que até encantam os nossos olhos, que falam assim: poxa, que legal, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mas nós vamos descobrir, como Salomão, se agirmos assim, tudo é vaidade, tudo é tão vão, passageiro, e a vida vai tão rápido, e a gente perde as oportunidades de encontrar a verdadeira felicidade. Aí nos versos 4 a 6, olha que interessante, que estratégia legal de Salomão. Ele pensou em criar um próprio Éden, um próprio jardim de Deus. Lembram como era o jardim? Não tinha toda uma beleza, formosura? É o que ele tenta fazer no seu palácio. Olha só: empreendi grandes obras, verso 4, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Com um detalhe interessante: lá ele podia comer de tudo, não tem árvore proibida. Olha só como ele está flertando com querer assumir o lugar de Deus. Querer criar para si mesmo um céu, uma segurança que não é possível para um ser humano, que é a criação de Deus. E Salomão então faz grandes obras, grandes jardins, sem frutas proibidas. E ele vai descobrir que tudo isso, nem tudo isso ele encontrou a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o prazer que permanece. Talvez, é claro, com certeza tinha muitos prazeres, mas nada que durasse por muito tempo. E aí a gente pode lembrar que houve um outro período da história da humanidade que alguns homens pensaram da mesma forma como Salomão. Para que esse negócio de céu? Para que esse negócio de a volta de Jesus? Nós temos a verdadeira luz. Cristo não é luz coisa nenhuma, esses homens pensaram, esses grandes pensadores da época. Eu estou me referindo a perto de 1750, como o líder deles, Voltaire, o cara que se achava o conhecedor de todas as coisas, o mais sábio do seu tempo. Eles tentam criar um céu na terra. Para que fazer um céu lá, ou ir morrer e ir para o céu? Se você pode, pelo conhecimento, pela economia, pela política, pelo direito, pela educação, você consegue, né, muitas coisas boas na vida, mas todos eles se enganaram, porque não contavam com o pecado que tenazmente nos assedia. Não tem como criar o céu aqui na terra. Salomão tentou, o iluminismo tentou fazer isso, mas também não conseguiu. Versos 7 a 9, ele se engrandece com seus bens e riquezas. Olha lá: eu comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa, possuí bois, ovelhas, mais do que todos os outros. Verso 8, amontoei também prata, ouro, tesouros de reis, províncias, provi-me de cantores e cantoras. Olha só, até cantor e cantora para ele tinha. Mas espera aí, tem coisa errada aqui. Ele contratou corais, ele comprou corais para louvar a ele próprio. Quando o louvor tinha que ser para quem? Quando um coral canta para quem? Para Deus. Mas ele se engrandeceu, ele se achou tal, e ele achou que nisso ele ia encontrar a plena felicidade. Eu comprei as coisas, eu comprei pessoas, eu comprei conjuntos corais, músicos, e cantores e cantoras, não é? E ele começa a descrever isso: engrandeci, sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a sabedoria. Então olha só, ele achou que em tudo isso ele encontraria a felicidade. Aí no verso 10 existe algo interessante também. Olha só o que diz aí: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Não é assim que vivem muitas pessoas hoje em dia? Não é assim que vive a maioria dos jovens hoje em dia? Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou curtir a minha vida de uma vez só. Não é essa a ideia de hoje? Curta a sua vida numa só noite. E aí você entra numa overdose e morre na mesma noite. Salomão
pensou e agiu da mesma forma. Eu não vou me negar a nada, nada é indisponível, eu tenho tudo o que eu quiser. Ele pensou que nisso ele encontraria a felicidade, a busca desenfreada pelo prazer, o hedonismo, que ele descobriu que tudo é vaidade, porque esse prazer não dura nada, é passageiro, vai logo embora, e aí ele fica correndo atrás do vento. Se é que isso é possível, claro que não é. Correr atrás do vento é uma das grandes inutilidades. Você nunca vai conseguir pegar o vento, não é? Ou estocá-lo, como já foi colocado aqui, né? E aí o texto vai mostrar que ele considerou a vida, ele encarou a vida como ela realmente é. Olha só o verso 11. Considerei, a palavra aqui é, eu olhei de frente a frente com a vida. Eu encarei a vida, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também todo o trabalho com fadigas eu havia feito, e eu descobri que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Eu quero dizer para você que se o ídolo que está tomando conta do seu coração é o prazer, você vai correr atrás do vento. Você vai ser a pessoa mais infeliz na sua vida, ou a mais infeliz de todos os tempos, como Salomão foi naquele momento. Mas há agora uma outra lição que o texto apresenta para todos nós. Aliás, antes disso, antes da gente falar da outra lição, eu queria ainda falar algumas coisas para os irmãos aqui. Talvez você olhe assim para esse texto e fale assim, poxa, Deus é aquele que estraga prazeres. O negócio está tão bom, Salomão tem reino, tem jardim, tem palácio, tem muita coisa boa. Deus é aquele que estraga prazeres. Talvez você pense assim, mas não é essa a ideia de Salomão. Ele não está acusando Deus. E ele não está querendo que nós entremos numa profunda depressão, dizendo, a vida não vale a pena. Não é isso que ele está tentando mostrar para nós, ou mostrando para nós com esse texto. O interesse dele é fazer a gente se voltar para o que realmente importa. E o que realmente importa é aquele que não fez aquilo que tanto poderia ter feito. É aquele que se esvaziou da sua glória, é aquele que tinha todo o poder e autoridade em suas mãos e que deixou isso nos céus para se fazer como um de nós, para morrer por nós. E quando foi tentado, diferente de Salomão, ele não tomou aquilo que não era lícito, porque o prazer dele estava nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Como ele próprio disse, é muito mais importante a palavra que sai da boca do Senhor do que o pão. Então nós temos aí no próprio Cristo, e aí a palavra de Deus lá em 1 João diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência é o desejo forte da carne e dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre ou eternamente. 1 João 2, 15 a 17. É isso que Salomão está dizendo. Não perca o seu tempo nos prazeres dessa vida, que você vai se frustrar e não vai encontrar a felicidade. Agora sim eu passo para um segundo ponto aqui do nosso sermão, verso 12 em diante. Nós vamos ler de 12 a 17, ok? Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se antes ele diz que é vaidade o prazer, o ídolo do prazer não pode tomar conta do nosso coração, agora ele vai dizer que o ídolo do conhecer, do conhecimento, também não pode tomar conta do nosso coração.
É verdade que a sabedoria que ele descreve aqui não é aquela sabedoria como ele mesmo diz lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ênfase de Salomão é o conhecer. Tudo que Deus criou, ele quis conhecer. Ele escreveu sobre animais e plantas. Ele não deixou nada de lado. Aliás, eu falava domingo passado, e essa semana foi curioso que eu tive que passar a matéria de geografia com o Theo para a prova que ele teve, né? E ele estava estudando o ciclo da chuva, o ciclo da água que vai para o mar. Eu falei, interessantíssimo. Nós acabamos de ver isso lá no domingo, no culto, em Eclesiastes. Não é? Olha só, Eclesiastes, Salomão, antes dos filósofos gregos, já havia dito isso tudo. E que os nossos jovens, até hoje, adolescentes, crianças, estudam aquilo que Salomão mesmo já havia descoberto. Só que ele descobriu algo interessante. E se isso tomar conta do seu coração, se isso for o seu rei, o seu ídolo, você também vai perceber que para nada disso vai adiantar. E aí no verso 13 ele coloca assim, ó: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Ou seja, o conhecimento é melhor do que o louco, do que aquele que não tem conhecimento, isso é verdade. Só que tem um problema, todos vão chegar no mesmo ponto, todos vão chegar na mesma história, né? Ele fala algumas coisas interessantes sobre o conhecimento. Ele não está dizendo que o conhecimento é ruim. E entendam bem, jovens, vocês que estão na faculdade, estão na escola, continuem a buscar o conhecimento. Salomão não está desanimando a gente nisso. Nós temos que conhecer e dominar aquilo que Deus fez. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, isso é muito claro. É uma ordem de Deus que a gente possa dominar e conhecer cada dia mais. E ele dá até algumas vantagens do conhecimento. Olha o verso 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: nós conseguimos ver o que fazemos e para onde irmos. Para onde vamos, né? Nós conseguimos ver o que fazemos e para onde estamos indo. Nós conseguimos ver isso. Com conhecimento, nós temos condições de fazer isso. Mas tem um detalhe. Não importa se você tem conhecimento, não importa a quantidade de conhecimento que você tem, ou se você não tem nenhum conhecimento. O caminho de todos nós é o mesmo. Todos nós vamos experimentar a morte. E não vamos conseguir usufruir de todo o conhecimento que nós mesmos adquirimos durante a vida. Quem vai aproveitar disso? É quem vier depois da gente. Então o caminho de todos nós é a morte. E aí, eu estava lendo um comentarista do livro de Eclesiastes, ele diz assim, que um dia ele ouviu um sermão de um pastor, e o pastor dizia que achou muito curioso, ele fez um funeral de um homem, sabe quantas línguas esse homem sabia? 34 línguas. 34 línguas. E esse homem estava morto, e não conseguiu levar para o caixão o seu conhecimento. E aí me fez lembrar de uma visita que eu fiz com o pastor Evandro há um tempo atrás, com o doutor Valdir Carvalho Luz. E eu fiquei encantado de conversar um pouco com aquele homem, o primeiro doutor da América Latina, formado em Princeton, pastor da nossa igreja, professor lá do pastor Evandro no tempo de seminário. E ele tinha na sua mente 12 línguas, ele conhecia a gramática. Aliás, ele conhecia 12 línguas e a gramática de 8 línguas. Mas também morreu, passou. Então olha o que Salomão está dizendo, não é que o conhecimento é ruim, mas o caminho de todos nós é o mesmo, todos nós vamos passar e não vamos conseguir levar nada dessa vida, portanto existem coisas mais importantes a conhecer. E aí o verso 17, ele parece demonstrar assim algum tipo de tristeza pela vida, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quem sabe você está aborrecido da sua vida? Será que você tem algum motivo para se aborrecer da vida? Por exemplo, deixa eu te dar alguns deles. O que te faz odiar a vida em alguns momentos? A dor que você sente, a dor física? Quem sabe um filho afastado do caminho do Senhor? Quem sabe um sofrimento em qualquer outra área da vida? As finanças, as decepções, as frustrações, um casamento desfeito. A vida ela é cheia de problemas, de tribulações. Mas nós não precisamos aborrecer a vida. Nós podemos curti-la confiando de que Deus está no controle da nossa vida. E aí Voltaire, o líder do iluminismo, que eu acabei de citar há pouco, olha só uma frase de Voltaire. Um homem que era ateu, que zombava da igreja de Deus e dizia assim, daqui 100 anos ninguém mais vai querer saber de Deus e de Bíblia. E é curioso que a Sociedade Bíblica Britânica, depois de 100 anos que Voltaire disse isso,
comprou a casa dele para produzir Bíblia na casa de Voltaire, para mostrar que a palavra de Deus permanece, a palavra dos homens é falha e nunca vai prevalecer. E olha o que disse Voltaire, um homem que se dizia ateu. Ele diz assim: eu odeio a vida, mas tenho medo de morrer. Esse é o desespero de todos. Não importa o tanto de conhecimento que as pessoas têm, aquele que não tem Jesus tem medo de morrer. Aquele que não tem Cristo não tem esperança. E todos nós vamos passar pela morte, independente da quantidade do que temos de conhecimento. Então o que a gente tem que olhar não é para debaixo do sol, como Salomão está dizendo. Debaixo do sol não tem muita esperança, mas a gente precisa olhar para o trono do universo, para aquele que reina no trono do universo, em quem, segundo Paulo aos Coríntios, falando de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você quer encontrar sabedoria e conhecimento? Vá até Cristo. Todos os tesouros estão nele. Aí não é correr atrás do vento. Mas nós não precisamos ter o ídolo do prazer, nem o ídolo do conhecimento, e muito menos o ídolo do trabalho. Versos 18 em diante, 18 a 23, olha só. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol também, isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou, também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Olha só, se o ídolo do seu coração é a sua profissão, o seu trabalho é a parte mais importante da sua vida, você vai passar pela vida dizendo: eu corri atrás do vento. Eu corri atrás daquilo que não importa, porque é vão, vai ficar para os outros. Você já parou para pensar? Aliás, é muito curioso isso. Nós temos em João Calvino o melhor exegeta da Reforma. Ele é considerado o exegeta, aquele homem que era um comentarista da Bíblia. Comentou quase todos os livros da Bíblia. Mas quando você pega um comentário de Calvino e você compara com os comentários que temos hoje, é claro que você reconhece, o que temos hoje é muito melhor do que Calvino escreveu. Mas existe um detalhe: só é melhor do que Calvino escreveu porque Calvino escreveu. Lamentavelmente, Calvino não publicou, não comentou Apocalipse, por exemplo. Sabe por que ele não comentou Apocalipse? Porque para ele Apocalipse era muito fácil, era muito claro, e ele não queria comentar Apocalipse. E aí a gente fica pensando, que pena que Calvino não comentou Apocalipse. Nós teríamos mais bagagem para entender o livro do Apocalipse. Vejam só, se Calvino pudesse se gabar do seu conhecimento, uma mente brilhante como ele tinha, ele ia correr atrás do vento. Porque o que ele deixou de legado, ele mesmo não aproveitou, mas o legado dele persevera até hoje. E outros sobem no ombro dos gigantes que vieram outros antes de nós. Todo o nosso trabalho com que a gente se afadiga vai ficar para outros. Só que há um problema aqui. Talvez o outro que vai assumir aquilo que você deixou não vai ter o temor de Deus como tinha Salomão, ou como teve Salomão ao se arrepender de ter se desviado do Senhor. Os irmãos lembram quem assume o lugar de Salomão? Roboão. Roboão divide o reino, as 10 tribos ele perdeu. Todo o trabalho que Salomão e Davi fizeram, ajuntando o povo, ajuntando grandes tesouros, Roboão, em uma só decisão, jogou tudo fora. Só não perdeu mais porque Deus preservou o reino de Judá por conta da linhagem do Messias. Não foi por Roboão, mas foi pela promessa que Deus havia dado a Davi. Então olha só, Salomão talvez tinha motivo, talvez ele conhecia quem era o Roboão, o filho dele. Ele falou: vou ter que deixar tudo isso para o meu filho. Será que o meu filho vai ter a sabedoria para continuar esse trabalho?
E isso é correr atrás do vento. E aí, um comentarista chamado Hyken, comentarista de Eclesiastes, ele diz uma frase, eu disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, nós gastamos as nossas vidas inteiras para algo que não podemos guardar. Todas as economias que você vai conquistar com o seu trabalho, você não vai conseguir levar embora. Todo o conhecimento, todas as suas economias, então isso pode ser correr atrás do vento. Mas existe um trabalho que não é correr atrás do vento. E se você encarar o seu trabalho assim, como um ministério do Senhor, aliás, Lutero, quando traduziu a Bíblia, o Novo Testamento para a língua alemã, ele não usa trabalho a não ser como vocação. Todos nós temos uma vocação. Se você trabalha para Deus, para a glória de Deus, então seu trabalho não vai ser vão. Porque Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele não está se referindo aqui que você tem que pregar o evangelho todo dia. Ele está se referindo que tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, até o seu trabalho. Se você fizer isso para a glória de Deus, não vai ser vão. Mas se você fizer para se engrandecer, para juntar tesouros e tesouros, você vai chegar à conclusão do mesmo sábio Salomão, tudo isso é correr atrás do vento. E por fim, o último ponto aqui, ele vai dar a solução preciosa aqui para o nosso coração, versos 24 a 26. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Olha só, o mesmo Hyken que eu já citei, um comentarista de Eclesiastes, ele diz assim, esse trecho de Eclesiastes é um oásis no meio do deserto. Até então ele parece que está para baixo, mas quando chega aqui, ele traz uma luz, uma esperança, uma vida que até antes ele não havia dito. Lutero, ao falar sobre essa passagem, ele diz, essa é uma passagem notável, é a essência de todo o livro. Há um segredo aqui nas palavras de Salomão que faz a gente entender o propósito, o objetivo da escrita do livro. Olha só o que ele diz no verso 4, ou 24, né? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de quem? De Deus. É Deus quem dá. Aí Salomão fala lá no Salmo 127, ele mesmo escreve dizendo assim, é inútil você trabalhar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Reconheça que tudo vem das mãos de Deus, esse é o segredo. Reconheça que não é por sua sabedoria, não é pelo seu esforço. Tudo que você tem ou deixa de ter vem das mãos de quem? De Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Deus de toda a graça. Aí no verso 25, não há verdadeira alegria sem Deus, separado de Deus. Olha só, pois separado deste quem? De Deus. Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ninguém. Se Deus não der saúde, a gente não consegue comer. Talvez você ache assim, não, eu não preciso de Deus, então pare de respirar um pouquinho. Por quanto tempo você fica sem respirar? Pare de se alimentar um pouquinho. E você vai ver onde você vai parar em poucos dias. Nós precisamos, carecemos de quem? De Deus. Não há verdadeira alegria, não há verdadeira vida sem Deus. Se Deus estiver no centro da sua vida, então você é feliz, mas se Deus não for o centro, você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Se os ídolos do seu coração não são, você não tem Deus como seu único ídolo, o único Senhor da sua vida, você vai passar a vida inteira correndo atrás do vento. Aí o verso 26, olha só, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu prazer, tem que ser para quê? Para a glória do Senhor, não é? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. Ele vem de Deus, então eu entrego para Deus, eu glorifico a Deus, eu faço para Deus. Aliás, é a primeira pergunta dos catecismos da nossa igreja, os catecismos de Westminster, tanto o breve catecismo quanto o catecismo maior. Qual o fim principal da nossa vida?
É glorificar a Deus, é viver para Ele, não para nós. Não é correr atrás do vento, mas viver para o Senhor. É se alegrar em Deus, porque não há outra alegria a não ser em Deus. A alegria que o mundo oferece, se não vier de Deus, ela é tão vã, tão passageira, que é como correr atrás do vento. E aí eu queria terminar com um texto do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Eu queria dizer o seguinte para a igreja: assim como Salomão, nós queremos construir o nosso céu, nós queremos construir a nossa vidinha, nós queremos planejar a nossa agenda. E toda vez que a gente pensa assim, toda vez que a gente age assim, a gente vai chegar no final da semana e vai descobrir: essa semana eu corri atrás do vento. Eu preciso que a minha agenda seja feita por Deus. Eu preciso que o meu trabalho, a minha família, todas as coisas que são dadas por Deus, voltem para Ele em glória e louvor ao nome dEle. Porque toda vez que eu tento criar um céu aqui na terra, como tentou Salomão, eu vou me frustrar. E aí eu lembro das palavras de Paul Washer. Ele diz assim: o céu que as pessoas estão querendo não existe, porque céu é somente vontade de Deus. Deus não vai satisfazer as suas vontades. Céu é lugar onde somente a vontade de Deus prevalece. Não é lugar da vontade de homens, mas só da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Então o que vale a pena nessa vida é viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é correr atrás do vento. Que Deus assim nos ajude a perseverar como fez Salomão. Deus nos abençoe.